Você já teve a sensação de que o mundo está indo rápido demais e que você ficou para trás? Enquanto tudo gira em torno de likes, conquistas instantâneas e padrões inalcançáveis, a insegurança se infiltra sorrateiramente, minando nossa autoestima e turvando nosso senso de propósito. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de encontrar paz, não lá fora, mas aqui dentro? Uma confiança silenciosa, inabalável, que não depende da opinião alheia nem das circunstâncias externas. Essa confiança não é barulhenta. Ela não precisa de aprovação. Ela nasce de algo muito mais profundo, a consciência do que está sob nosso controle, da resiliência que carregamos nas veias e da riqueza interior que, muitas vezes, esquecemos de cultivar. O estoicismo, uma filosofia antiga, pode parecer distante à primeira vista, mas guarda lições práticas e transformadoras para quem quer viver com mais clareza, força e autenticidade. Se você já se cansou de se sentir à deriva, tentando agradar a todos enquanto se desconecta de si mesmo, este texto vai te oferecer um novo caminho. Um caminho que ensina a dizer sim ao que importa, a lidar com a adversidade com elegância e a construir uma confiança que não se abala, nem nos dias bons, nem nos ruins. Está pronto para começar? A arte do desapego estoico. Desapegar não é abandonar tudo e virar monge no Himalaia. A proposta estoica é muito mais prática e profundamente libertadora. Trata-se de cultivar a autoconsciência para perceber onde você tem investido sua energia emocional. Será que está se apegando demais ao que não pode controlar? Uma mensagem não respondida, uma opinião alheia, um resultado que não saiu como esperado. O primeiro passo é pausar. Só isso. Antes de reagir, respire. Essa pequena brecha entre o estímulo e a resposta já é uma forma de controle. É ali que nasce a verdadeira liberdade. A segunda etapa é refletir sobre seus relacionamentos. O desapego não significa frieza, mas presença. É saber diferenciar quem soma de quem suga. Pessoas que constantemente te deixam em dúvida sobre o próprio valor talvez estejam alimentando sua insegurança, e não seu crescimento. Um exercício simples: escreva 3 nomes de pessoas próximas e pergunte a si mesmo: me sinto mais leve ou mais pesado depois de conversar com elas? A resposta costuma ser bem clara. O estoicismo nos ensina que sabedoria também é escolher com quem caminhamos. Por fim, considere o impacto das suas ações. Viver com propósito é muito mais do que ter metas grandiosas, é agir de forma alinhada com aquilo que você valoriza, dia após dia. O desapego, nesse sentido, te devolve o foco. Em vez de correr atrás de aprovação externa, você começa a buscar coerência interna. Esse alinhamento é o que constrói resiliência. Você deixa de ser refém do que esperava que fosse, e começa a viver com gratidão pelo que realmente é. Desapegar, nesse contexto, é um ato de amor próprio. E o começo da sua riqueza interior. Os 7 hábitos estoicos para o sucesso. Se você já se pegou dizendo não dou conta de tudo isso, respira. O estoicismo não promete uma vida perfeita, mas oferece ferramentas para atravessar o caos com clareza e força interior. O primeiro hábito é a perspectiva cósmica. Parece coisa de astronauta, mas é puro pé no chão, enxergar seus problemas sob uma lente mais ampla. Sabe aquele erro no trabalho que parece o fim do mundo? Pois é, daqui a 5 anos, será que você ainda vai lembrar disso? Essa visão reduz o peso da insegurança e devolve o senso de proporção, o que acalma o coração. Outro hábito poderoso é a visualização negativa. Calma, não é pensar que tudo vai dar errado, é se preparar mentalmente para possíveis adversidades. Isso não só fortalece a resiliência, como faz com que você valorize mais o que tem hoje. Dormir em um colchão duro por uma noite, comer algo simples, desligar o celular por um dia, são formas de se reconectar com o essencial. A partir daí, surge um tipo de gratidão que não depende de grandes conquistas. E esse é o alicerce da riqueza interior. O terceiro hábito é o tal do desconforto voluntário. Sair da zona de conforto por vontade própria é como treinar o espírito antes da tempestade. Tome banhos gelados, diga não quando for mais fácil ceder, acorde um pouco mais cedo. Tudo isso educa sua mente a suportar a adversidade com dignidade. E não para por aí. A dicotomia do controle nos lembra de focar apenas no que podemos mudar. O resto, solta. Escreva sobre isso. Sim, literalmente. O jornalismo reflexivo ajuda a entender padrões, vícios emocionais e fortalece a autoconsciência. Ao final do dia, pergunte: o que hoje me ensinou algo?
A resposta talvez seja o seu maior sucesso do dia. Superando desafios e fazendo um retorno. Comeback. Todo mundo, em algum momento, vai cair. Não importa quão preparado você esteja, a vida é mestre em surpreender, e nem sempre de forma gentil. Mas o estoicismo nos ensina que o valor de um ser humano não está em nunca cair, e sim em como escolhe se levantar. Quando tudo parece desmoronar, entrar em modo fantasma pode ser o primeiro passo. Não é fuga, é estratégia. Reduza estímulos, evite justificativas desnecessárias e mergulhe em silêncio. É nesse recolhimento que a autoconsciência se fortalece e começa a germinar uma nova versão de você. Depois vem o movimento. Não precisa ser grandioso. Aprender uma nova habilidade, por exemplo, é uma forma prática de canalizar a dor em algo construtivo. Já ouviu falar em vingança produtiva? É transformar o não que você levou em motivação para construir o seu sim. A adversidade, por mais amarga que pareça, pode ser o ingrediente secreto para desenvolver resiliência, foco e clareza. Um bom exemplo disso é alguém que perde o emprego e, ao invés de se afundar em autocomiseração, decide abrir um pequeno negócio com o que sabe fazer, e cresce. Por último, não subestime o poder de uma rede de apoio. Mesmo que o estoicismo valorize a força interior, ele nunca incentivou o isolamento emocional. Buscar pessoas que compartilhem valores parecidos, que apoiem seu progresso e respeitem seus limites, é essencial. Compartilhar sua jornada, sem drama, mas com verdade, pode trazer novas perspectivas. Às vezes, quem está de fora consegue enxergar aquilo que a sua insegurança bloqueia. E quando você volta ao jogo, depois do tombo, volta diferente. Mais centrado. Com mais controle e consciência do próprio propósito. Porque o verdadeiro comeback não é sobre provar nada aos outros, é sobre reencontrar a si mesmo. A prática de silêncio estoico. Num mundo onde todo mundo quer falar, opinar, aparecer, escolher o silêncio pode ser revolucionário. Mas aqui não estamos falando de ficar calado por timidez ou insegurança, e sim por autoconsciência. O silêncio estoico é estratégico, não passivo. Ele cria espaço para observar, pensar e agir com intenção. Antes de entrar em uma discussão, experimente ouvir mais do que falar. Isso te dá uma vantagem absurda. Você entende melhor o outro e, ao mesmo tempo, se conecta com sua própria voz interior, aquela que costuma ser abafada pelo barulho do mundo. Além disso, o silêncio é uma prática poderosa para fortalecer a resiliência emocional. Quando você para de reagir automaticamente a tudo, começa a perceber padrões. Talvez aquele comentário maldoso nem tenha sido sobre você. Talvez aquela crítica esconda uma insegurança alheia. O silêncio permite que você não se torne refém da impulsividade, e isso é liberdade. Um exemplo prático: quando se sentir provocado, respire e conte até 7 antes de responder. 7 segundos. Pode parecer pouco, mas já é o suficiente para escolher a calma em vez do caos. E tem mais: o silêncio bem usado transmite controle. Já reparou que as pessoas mais seguras raramente falam em excesso? Elas falam quando é necessário, e quando falam, todo mundo escuta. Esse é o carisma silencioso, não precisa gritar para ser ouvido. Usar o silêncio como ferramenta te ajuda a comunicar com mais clareza e autenticidade. Você deixa de falar por ansiedade e passa a falar por propósito. No fim das contas, o silêncio estoico não é ausência, é presença. E talvez seja nesse espaço quieto que nasça a sua verdadeira riqueza interior. 7 princípios para parar de se preocupar. Se preocupar parece ser o esporte oficial da mente moderna, né? A gente acorda pensando no que pode dar errado, se compara com os outros antes mesmo de escovar os dentes, e termina o dia ruminando possibilidades que nem aconteceram. Mas o estoicismo nos oferece 7 princípios poderosos para cortar esse ciclo de ansiedade pela raiz. E tudo começa com uma pergunta simples: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Simples na teoria, desafiador na prática, mas com treino você percebe que há uma paz imensa em aceitar o incontrolável. O segundo princípio é aproveitar o momento presente. Parece clichê, mas é verdade absoluta: você só vive agora. Então, por que carregar nas costas problemas que ainda nem aconteceram? Experimente práticas que te aterrissam no presente, como a respiração consciente, caminhar sem o celular ou escrever um diário. Essa presença te reconecta com sua riqueza interior,
com aquilo que você tem de mais valioso, a capacidade de estar. O terceiro ponto é manter o desapego dos resultados. Faça o seu melhor, mas não se prenda àquilo que escapa das suas mãos. O apego excessivo é um atalho para a insegurança. Quarto princípio: abrace a mudança como uma constante. Acredite, nada é permanente, nem o sucesso, nem o fracasso. Quando você entende isso, a resiliência deixa de ser esforço e passa a ser estilo de vida. O quinto princípio é ver valor nos problemas. Sim, eles incomodam, mas também ensinam. Faça do obstáculo um aliado. Depois, busque o crescimento na adversidade. O que essa situação difícil pode te mostrar sobre você mesmo. Por fim, o sétimo princípio é cultivar a riqueza interior. Leia autores como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Medite. Questione-se. Porque no fim do dia, o que você constrói por dentro é o que te sustenta por fora. Os 9 perigos de ser demasiado gentil. Ser gentil é uma virtude, sem dúvida. Mas quando a gentileza ultrapassa os limites e vira complacência, os riscos aparecem. Primeiro, você pode acabar criando expectativas irreais nos outros. Aquela história de sou legal, então vão me ajudar que nem sempre se concretiza. Aí, o que era um gesto de controle sobre suas relações vira fonte de frustração e, às vezes, de insegurança. Segundo, ser excessivamente gentil pode fazer com que você seja visto como fraco, abrindo brechas para que pessoas abusivas tirem proveito. Terceiro perigo: negligenciar as próprias metas e prioridades. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Isso corrói sua riqueza interior e tira o foco do seu propósito. Outro risco é a sobrecarga emocional, um convite para o esgotamento. Sem limites claros, a resiliência se fragiliza e o cansaço aparece disfarçado de simpatia. O quinto ponto é que você pode acabar se afastando da sua própria autenticidade. Querendo agradar, você perde a essência. Mas calma, a filosofia estoica oferece 6 estratégias para se proteger sem perder a gentileza. Cultivar a autoconsciência para identificar quando está exagerando, definir limites claros, praticar o desapego em relação à aprovação alheia, priorizar seu propósito acima do querer dos outros, aprender a dizer não com firmeza e respeito, e manter uma rede de apoio que valorize seu crescimento. Assim, a gentileza se transforma em força, e não em vulnerabilidade disfarçada. Agora que você mergulhou nos princípios do estoicismo e descobriu como cultivar uma confiança sólida mesmo diante da insegurança e do caos, fica a pergunta: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar deixando as dúvidas e as pressões externas ditarem seu ritmo, ou vai escolher praticar o desapego, a resiliência e a autoconsciência para construir sua própria fortaleza interior? Reflita. Quais pequenos passos você pode dar hoje para focar no que controla e abraçar seu propósito com coragem? A transformação verdadeira começa quando você decide agir, não amanhã, nem quando as coisas estiverem mais fáceis, mas agora. Que tal experimentar escrever um diário, cultivar o silêncio ou até mesmo se permitir sentir o desconforto voluntário? Cada atitude será uma vitória contra a insegurança e um passo rumo à riqueza interior que ninguém pode tirar de você. E lembre-se, a jornada do estoico é contínua, cheia de desafios, mas também de recompensas profundas e duradouras. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo como vencer os desafios da vida com tranquilidade e propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma dica para fortalecer sua confiança e seguir firme no caminho da sabedoria estoica. Afinal, confiança verdadeira se constrói com prática e perseverança. Vamos juntos nessa?